O primeiro tipo de gráfico que vamos estudar é a série temporal. É um tipo de gráfico que representa a variação da quantidade que nós estamos interessados em função do tempo. No eixo horizontal, normalmente representamos o tempo e no vertical a quantidade que nós queremos monitorar. Esse tipo de gráfico ele é muito útil para que a gente registre o histórico dessa quantidade. É útil também para que a gente possa entender o comportamento desse fenômeno. É útil para que a gente possa identificar causas de perturbações que afetam esse fenômeno e até nos arriscarmos a prever tendências futuras. Esse exemplo é de uma série temporal que registra a temperatura média do planeta em função do tempo. No eixo horizontal está representado aqui o ano da observação, de 1850 até 2020, e no eixo vertical, a variação de temperatura. Na linha avermelhada, a temperatura sobre o solo e na linha escura, a temperatura global. Veja que a temperatura passou a crescer de uma certa forma mais pronunciada depois aqui dos anos 1970. E a gente nota aqui uma tendência dela continuar crescendo. São os efeitos do aquecimento global aqui claramente registrados. Um outro exemplo de série temporal é a cotação do dólar de janeiro de 2000 até fevereiro de 2022. A gente nota aqui variações e é fácil a gente correlacionar essas variações com algumas coisas que aconteceram no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui 2002, 2003 foi a época que Lula estava ganhando as intenções de votos para ser eleito presidente. Havia um temor muito grande do mercado que ele fosse fazer profundas mudanças na economia. Então o dólar disparou. Depois que ele foi eleito, ele não foi assim tão revolucionário e o mercado foi se acalmando com o tempo. Aqui houve a crise internacional, o efeito Bush, que também o dólar subiu um pouquinho, e depois começou aqui o governo Dilma, com algumas estabilidades, e finalmente esses últimos anos aqui estão relacionados com a pandemia da Covid-19. Aqui temos a representação da série do euro, desde quando ele foi criado até os dias atuais. Nós percebemos também variações que estão relacionadas com as variações anteriores, mas menos pronunciadas do que com o dólar. Se nós plotarmos as duas séries temporais juntas, vamos notar que existe aqui um certo, vamos chamar assim, paralelismo entre as cotações dessas duas moedas, indicando que, na verdade, quem está variando é o nosso real. Nós podemos traçar um outro tipo de gráfico bastante interessante para comparar séries temporais de fenômenos distintos. É o gráfico chamado de correlação. Para traçá-lo, nós colocamos em um dos eixos uma das quantidades de interesse, aqui a cotação do dólar no eixo horizontal, e a cotação do euro, que é a outra grandeza de interesse, no eixo vertical. E aí nós pegamos o valor da cotação do dólar do primeiro mês e a cotação do euro do primeiro mês, isso vai dar um ponto aqui nesse gráfico. Se nós pegarmos o segundo mês, o valor da cotação do dólar e do euro devem ser um pouco diferentes, e cruzando essas coordenadas, nós temos um segundo ponto. Fazemos isso com o terceiro ponto, fazemos isso com o quarto ponto, e assim por diante. Ao final, nós vamos ter um gráfico que tem mais ou menos essa cara que está aqui. Esse gráfico nos mostra que existe uma tendência de quando o dólar aumenta a sua cotação, o euro também aumenta a sua cotação. Esse tipo de gráfico indica uma correlação direta. É um assunto que nós vamos estudar mais para frente. Um outro exemplo aqui de série temporal envolvendo o número de casos diários do Covid-19 no Brasil no ano de 2020. Desde aqui fevereiro, quando começou, até o mês de novembro. A gente nota um gráfico bastante instável, isso porque a coleta de dados é feita de forma não muito homogênea. Nos finais de semana, nem todos os casos são registrados, levando a um número menor de casos que são acumulados durante a semana. Isso provoca essas grandes variações que nós estamos vendo aqui. Para a gente perceber de uma forma mais apropriada a tendência, é comum nós usarmos um tipo de gráfico chamado média móvel. O gráfico série temporal com a média móvel,
ele elimina os efeitos decorrentes dessa sazonalidade. Por exemplo, esses efeitos que fariam com que nos finais de semana o comportamento fosse diferente dos dias de semana. O número de dados usados na média móvel deve coincidir com o período da sazonalidade. Vou pegar aqui uma série de valores que nós temos para dias diferentes, do dia 1 ao dia 19, o número de casos diários. Para calcular a média móvel, eu só consigo fazer isso com dados do dia de hoje e dias anteriores. Eu não tenho dados futuros no momento que eu vou calcular a média móvel. Como nesse caso a sazonalidade é semanal, eu vou pegar um conjunto aqui de 7 dados, que estão aqui representados em vermelho. Somo esses 7 valores, divido por 7 e tenho a média móvel, que corresponde a 53,7. Para o dia seguinte, eu vou utilizar os 6 dados de dias anteriores e o dado do dia atual. Então, isso vai me dar uma outra média móvel, 77,7. Para o dia seguinte, novamente, eu vou considerar os 7 últimos valores e calcular a média móvel. Quando esse processo é repetido muitas vezes, nós temos condições de traçar o gráfico da média móvel, que está representada aqui por essa linha laranja. Veja que é um gráfico muito mais estável do que o gráfico dos casos diários. Essas variações sazonais desaparecem quando a gente usa a média móvel. Só precisamos lembrar que a média móvel corresponde aos últimos 7 dias.